Transação penal é um tema muito cobrado em concurso público e utilizado com bastante frequência no cotidiano do advogado criminalista. Com base nesse requisito, vou fazer um pequeno apanhado para nós entendermos um pouquinho desse instituto e fazermos algumas indagações e algumas afirmações acerca do tema. Bom, muito bom lembrar que os requisitos da transação penal está previsto no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, o GCRIM. A transação penal tem como fim evitar a instauração de um processo penal através de um acordo entre o titular da ação penal e o autor do fato. Acordo esse que tem por objetivo a aplicação antecipada de uma pena restritiva de direitos. Outro aspecto muito importante para a gente pautar aqui nesse diálogo é o seguinte: para que haja a viabilidade da transação penal, o crime ou a contravenção praticado pelo acusado, chamado anteriormente pelo autor do fato, deve ser de menor potencial ofensivo, ou seja, com uma pena máxima não superior a 2 anos. A doutrina chama esse crime de menor potencial ofensivo de crime liliputiano ou crime anão. De certa forma, uma nomenclatura um pouco diferenciada. Mas eu prefiro crime de menor potencial ofensivo, eu acho que pega mais com a matéria de fácil compreensão. Bom, com base nesse pequeno apanhado, eu tenho uma questão muito relevante. É a seguinte: é possível o oferecimento da transação penal pela vítima nos crimes de ação penal privada? Essa questão não parece tão difícil de ser respondida. Mas veja bem, sim, é possível. Proposta de transação penal pelo ofendido. A questão ela passa um pouco mais da obviedade quando a vítima ela se recusa a fazer a proposta de transação penal. Nos casos de ação penal pública, via de regra, o Ministério Público ele propõe a ação penal. Ele propõe a ação penal e já oferece a proposta de transação, isso via de regra. Perceba, pelo princípio da isonomia, que é a igualdade processual, perceba, nos casos de ação penal privada, se o ofendido não oferecer essa proposta, não há que se falar em igualdade. Ele não vai ter o mesmo direito se isso fosse no crime de ação penal pública. Então, como é que nós resolvemos essa questão? Nós que somos advogados e atuamos na prática, a gente tem que perceber o seguinte: nos crimes de ação penal privada, onde o ofendido que propõe a ação penal, em 90% dos casos ele quer uma condenação. Então ele não vai propor uma transação penal. De certa forma, ele pode até fazer uma transação para apurar os danos, os direitos, uma indenização para executar no cível, mas ele propõe para que o acusado seja condenado. Então é muito difícil que isso aconteça. Então, para nós que somos advogados que atuamos diretamente no caso, nós utilizamos o enunciado 112 do FONAGE. Ele diz o seguinte: na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo mediante proposta do Ministério Público. De certa forma, quando nós não tivermos, se o nosso cliente, ou o autor do fato não tiver essa possibilidade, nós peticionamos, fazemos uma petiçãozinha requerendo ao juiz a intervenção do Ministério Público para oferecer a transação penal com base no princípio da igualdade, da isonomia, amparado pela Constituição Federal. Uma questão muito importante também, que eu acho que deve ser abordada, é a seguinte: pode o Ministério Público negar o oferecimento da transação, mesmo preenchidos os requisitos do artigo 76 da Lei 9.099, que é o GCRIM? Bom, pessoal, o MP pode não oferecer a proposta. No entanto, tem um impasse nessa relação, que seria a súmula 696 do STF. O que acontece? A súmula 696 ela diz o seguinte: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-lo,
o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal, né? Perceba que a princípio me parece que é um direito, né, bem sólido, né, do acusado em ter essa transação penal, verificando o preenchimento dos requisitos. Uma observação muito importante que eu devo fazer em relação a isso é a questão da reincidência. Homologado a transação penal por sentença transitada em julgado, não gera reincidência, né? O autor do fato, o seu cliente, se você for na condição de advogado, obviamente, o seu cliente ele não vai ser reincidente, não vai gerar reincidência nesse caso. Outra observação muito importante cai em concurso, chove em concurso, é a seguinte: cabe suspensão condicional do processo e a transação penal nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha? Meus amigos, não cabe. Isso é uma exceção e por isso cai demais. Chove questão em concurso público com base nessa matéria. Então grava aí. Lei Maria da Penha, não cabe suspensão nem transação penal, pessoal. Mesmo que o crime seja de menor potencial ofensivo, ainda que seja um crime anão, né? Que ainda que o autor do fato responda no crime, essa proposta de transação penal ela não vai ser ofertada nos crimes que envolvem a Lei Maria da Penha. Pessoal, muito obrigado pela atenção, um forte abraço.